Como é bom estarmos na casa do Senhor mais uma terça-feira, nesta jornada feliz de busca pelo caminho com o Senhor, né? De busca pelas bênçãos de Deus, mas também para simplesmente estar na presença de Deus. Então, é de fato um presente para nós. Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, das 3 às 4, nós temos um encontro marcado para ler as Sagradas Escrituras, aprender e adorar a Jesus. Eu quero só fazer destaque a algo que eu prometi. O André Machado, que deve estar nos acompanhando online, ele falou: pastor, fala que eu estou curado. O André, para quem não sabe, teve pneumonia. O diácono André, o pastor Juninho ontem visitou ele no outro hospital. Ele se sentiu muito amado por sua visita e já teve alta hoje. Então, o Juca está ali, dando até o joia. O Juca é o pai do André. E eu prometi que falaria. E pedi mencionar orações pelos 2 presbíteros que normalmente vêm nos cultos, né? Presbítero Bira e presbítero Onésimo, que hoje não estão aqui, né? Presbítero Bira porque a irmã Débora, a esposa do Bira, não está bem de saúde, ela está internada. Então estejamos orando muito pela Débora, pelo Bira. O Bira trabalha muito lá no Pilarzinho. Então, para que Deus abençoe e dê a cura para a irmã Débora, esse é o nosso desejo. E no caso do Dr. Onésimo, a sogra dele, a mãe da Ziolé, caiu, fraturou. Ela já tem mais de 100 anos, acho que tem 100 e alguns aninhos. E aí está em Ponta Grossa, e não convém fazer a cirurgia pela idade dela. Então, eles estão vendo como trabalhar. E o Dr. Onésimo com a Ziolé estão então fazendo esse trajeto Curitiba-Ponta Grossa, né? E vamos lembrar também dos demais doentes da igreja. Tem bastante pessoas aí adoentadas. Se cubram bem. Vai cair de novo a temperatura, eu fiquei sabendo amanhã. Então, principalmente quem tem de 60 anos ou mais, se cuide. Eu coloco meu gorrinho. Eu ainda não encontrei um gorrinho que dê para vir pregar com ele. Se você achar um gorrinho que você fala: olha, pastor, esse gorrinho dá para pregar, não é desrespeitoso, nenhum velhinho vai se sentir ofendido, eu agradeço, porque é uma parte do corpo que está desnudada. A gente passa um frio bastante, né? Então, quando vier esse inverno mesmo para valer, se você achar, me dá um toque, eu vou lá na loja e compro um para mim e um para o pastor Juninho. Não, Juninho ainda tem 10 anos mais novo que eu, acho que ainda não. Você não é careca, Juninho? Você só não deixa o cabelo crescer, né? Então tá bom. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 2 breves versículos, mas muito interessantes e importantes, conhecidos de todos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu, no mês passado, preguei algo similar nessa temática de hoje, e eu espero que seja bênção na sua vida. Mateus 7, 13 e 14. O tema de hoje que nós vamos refletir é espiritualidade sem pressa. Espiritualidade sem pressa. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Palavras do Senhor. Esse texto, quem cresceu na igreja se lembra desde pequenininho, né? Eu decorava esse texto e, além disso, ele era muito vinculado à salvação, né? Então, existe uma porta larga, espaçosa, que muitos vão entrar, mas ela não leva à vida. E existe outra porta, e essa sim é estreita e apertada, e esse caminho conduz à vida, e nesse poucos vão encontrar esse caminho estreito. Então a gente desde pequeno aprende, né? Olha, o caminho para a salvação das nossas vidas, pensando no após-morte, né, é o caminho estreito, e o caminho de perdição, pensando no após-morte, é o caminho largo. Então fique atento e procure o caminho estreito. Quem nunca estudou o texto dessa maneira? E nós vamos também nessa maneira, mas eu quero trazer um pouco para o tempo contemporâneo e o que significaria esse texto hoje, né? Hoje nós vivemos uma cultura que valoriza o imediato,
o rápido, a solução instantânea. A cultura de hoje valoriza aquilo que já está pronto, a comida pronta, a entrega em poucos minutos, a resposta quase que automática, o crescimento acelerado, e agora com a inteligência artificial isso ainda fica mais rápido, né? É muito tentador para quem está na área da pesquisa não querer recorrer à inteligência artificial, porque ela já vai conseguir compilar e formatar tudo rapidinho, e isso acelera ainda mais o seu processo e as suas possibilidades. Então, o que tem surgido de novas tecnologias surge no intuito de facilitar e tornar mais cômoda a nossa vida, né? E isso é bom, porém existe um risco. Lá perto de casa abriu uma rede de fast food, que eu não vou falar o nome, que é dessas bem rápidas, para não dar propaganda. E aí quando eu passei, as crianças já falaram: pai, vamos lá, porque às vezes a gente está apressado, lá é rapidinho, a gente entra no drive-thru e já pega o que tem que pegar, né? Tem um estudo que foi pedido pela Microsoft lá em 2015, então já tem aí 10 anos, né? E ele revela o tempo médio de atenção do ser humano. Ele fez um estudo no ano de 2000 e depois de 2015, deve fazer de novo em 2030, eu presumo. E em 2000, o tempo médio de atenção do ser humano era 12 segundos para a mobilidade tecnológica. E em 2015 caiu para 8 segundos, 8 segundos, né? E isso foi realizado lá no Canadá, analisando o impacto da tecnologia nos hábitos de consumo e no comportamento cognitivo das pessoas. E o principal fator que mudou de 2000 para 2015 é a exposição cada vez maior das pessoas a dispositivos digitais e às multitarefas. Então hoje a gente faz vários usos simultâneos, né? Redes sociais aqui, ali eu estou mexendo nas mensagens, respondendo no WhatsApp, já também estou assistindo um vídeo curto que me passaram, vendo notificações que estão surgindo, e aí a minha atenção, ela dura muito pouco em cada uma desses trajetos. E aí existe também uma sobrecarga de estímulo, é muito estímulo, é muita informação interessante, seja para rir, para chorar. Então às vezes, em 1 minuto, a gente assiste um vídeo que faz a gente dar muita risada, depois a gente assiste outro vídeo que faz a gente sentir muita raiva, e aí a gente assiste outro vídeo que faz a gente se emocionar, e por fim tem uma mensagem que traz preocupação, que veio do pastor Juninho, que está acontecendo um problema lá. Isso tudo em 1 minuto. Eu sorri, eu chorei, eu senti raiva, e eu já estou preocupado, tudo assim, muito rápido. E com isso, o estudo vai dizer que essa sobrecarga, ela acaba treinando o cérebro para saltar rapidamente de uma coisa para outra, dificultando a capacidade de manter o foco. E essa perda de atenção, ela afeta não só o nosso trato com o celular, Joãozinho, mas também os nossos relacionamentos, aprendizado e a própria espiritualidade. Ontem eu estive num jantar dos Gideões, né? E aí teve lá as apresentações, teve o jantar, e eu senti que já tinha terminado, eu já estava me preparando para levantar, porque eu já estou rápido, já tenho outras coisas para resolver. E de repente o homem volta lá e ainda tinha mais algumas atividades para concluir a cerimônia lá, né? E aí eu falei assim: Júlia, eu pensei, pai amado, me perdoe, eu quero ser muito instantâneo em tudo e já resolver tudo muito rápido, né? No texto de hoje, Jesus ele exorta os discípulos a entrarem pela porta estreita que poucos escolhem e não no caminho largo. Deus chama os seus discípulos para uma jornada de fé e não para um atalho. Ele vai ensinando que a oração ela não é como que apenas um botão de emergência para crises, mas como um compasso do coração. A minha oração ela é diária, ela é um tempo de qualidade com Deus. Ela às vezes pode ser um botão de emergência, mas às vezes o problema é quando ela só vira o botão de emergência. O tema do ano, como a gente sabe, é Jeremias. Então vocês me invocarão, se aproximarão em oração e eu os ouvirei. Quer dizer, o povo que recebe essa notícia está na Babilônia, doido para sair de lá, para voltar para a terra deles, e Deus fala: calma, em outras palavras, vocês vão me invocar, vão se aproximar de mim, e aí eu, em oração, os ouvirei. Então, o que é esse caminho largo? Bom,
Mateus 7, 13 e 14 faz parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E esse verso 13 e 14, ele marca bem o final do Sermão da Montanha. É como se fosse o início da conclusão desse sermão. E ele apresenta alguns contrastes. Ele fala de 2 caminhos, que é o verso que nós lemos, 2 tipos de profetas, que está no verso 15 a 20, 2 tipos de discípulo, nos versos 21 e 23, e 2 fundamentos, lembra, na areia e na rocha, que são os versos 24 a 27. Então, Jesus ele conclui essa aula que ele dá ali, falando desses caminhos que todo ser humano tem a percorrer durante a sua existência, assim como nós nos dias de hoje. Ele está ensinando para principalmente judeus na Galileia, tinha alguns que não eram judeus, mas a maioria era. Falava para um público composto por camponeses, pescadores, artesãos e religiosos curiosos, alguns religiosos que queriam saber. Naquela época, eles viviam debaixo do Império Romano, com altas taxas de impostos, opressão e uma expectativa de libertação. Eles tinham gana de poder sair daquela situação que eles estavam vivendo. Tinha um sistema religioso que era dominado pelos fariseus e pelos escribas, que impunham uma interpretação muito rígida da lei de Moisés. Então eles ficavam de olho em qualquer um que saía pela rua, e eles acreditavam que o caminho para agradar a Deus é através das regras externas, da pureza ritual, e é esse caminho que Jesus está chamando de largo, é esse profeta que Jesus está chamando de falso, é esse terreno que ele está chamando de arenoso, porque esse é um caminho largo que não exige a transformação do coração, mas ele exige performance, ele exige o ritual, que tem o seu valor, mas que se não tiver intimidade verdadeira com o Pai, ele fica vazio. É um caminho da popularidade, da superficialidade, que não exige necessariamente uma fé e uma intimidade com Deus. Então, seguir pelo caminho largo é buscar um relacionamento mais instantâneo, confortável e livre de complicações. Seguir um caminho largo é seguir um caminho mais guiado pelo senso de urgência, de obediência urgente e de uma ansiedade, que transforma a vida com o Senhor numa fórmula. Eu oro para resolver a minha situação. Então tem aqui os escribas, os fariseus que estão de olho em mim, tem a lei que eu tenho que cumprir, estou sendo oprimido pelo Estado, então eu vou fazer isso, que daí com isso está tudo em ordem, né? E aí às vezes com Deus mesmo, o Deus vivo, eu nem tenho um relacionamento de oração, a oração minha é só botão de emergência, ela não é um tempo de qualidade, até porque nos dias de hoje o meu cérebro, aí eu não sou especialista, mas ele vai desaprendendo a descansar na presença do Senhor, porque eu fico correndo muito rápido com Ele. É tipo um músculo que eu vou acostumando a ter um tipo de vida que é doente. É dito que se o mundo inteiro está doente e eu vivo conforme o mundo, então eu estou doente, né? Os profetas são pessoas que falam: pessoal, isso que está acontecendo aqui é um absurdo, vamos abrir os olhos, né? E nesse texto Jesus está dizendo: abram os olhos, vejam que essa forma de caminho largo não é o caminho que Deus propõe aos seus filhos e filhas, né? Então a vida com Deus não acontece em 8 segundos de atenção, que nem naquela pesquisa, né, da Microsoft. O desafio espiritual do nosso tempo é aprender a desacelerar para ouvir, se aproximar para ouvir, ir em direção a Ele para ouvir e falar com Ele, né? E se nós não recuperarmos essa capacidade de esperar e caminharmos no ritmo de Deus, certamente seremos vítimas ou alvo fácil dessa cultura imediatista que nos leva a um caminho largo, um caminho de distração e da perda de profundidade. Tem um livro que foi lançado há 2 anos, quando eu estava, não, 3, quando eu estava lá fora ainda, que é Pregando o Evangelho numa geração distraída. Tem um outro livro
que agora foi lançado há uns 2 anos pela Paulinas, de um autor católico, chamado Armando Mateu. E ele diz, convertendo a Peter Pan. Então ele vai chamar as novas gerações de Peter Pan. Quem que é o Peter Pan? Lembra, Joãozinho, quem é o Peter Pan? É aquele personagem da historinha de contos de fada, que ele não quer nunca virar adulto, ele quer sempre ser criança, né? Ele não quer adultecer, vamos dizer assim. E aí esse autor ele vai dizer, como que você prega o evangelho para o Peter Pan? Quer dizer, para essa pessoa que está distraída com os prazeres dessa vida, ou com a correria dessa vida, né? E essa é uma verdade para o nosso tempo, né? No mundo antigo, as estradas, elas eram estreitas e muitas vezes irregulares. Então as pessoas lá da Galileia sabiam que era difícil caminhar por ali. E as estradas imperiais, essas importantes, elas eram largas e confortáveis, onde passava os carros de bois, essas coisas, né? Agora, as estradas que o pessoal ia lá na Galileia era tudo estreita, complicada de passar. Então, quando Jesus fala de uma estrada larga e de uma estrada estreita, ele já está falando do desafio de seguir um caminho estreito. Tem dois textos que eu queria compartilhar, que vão falar, Marisa, mais ou menos disso. Provérbios 14, 12 e depois 16, 25, vai dizer que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, ao homem parece direito. O que ele está dizendo? Olha, ao meu ver, não tem nada de errado com esse estilo de vida ou com esse caminho. Ao homem parece direito. Eu não consigo enxergar o que há de errado ou equivocado nesse caminho. Aí que eu preciso do quebrantamento do Espírito Santo para mostrar o que eu não consigo ver. E depois João 10, 9 e 14, 6, Jesus ele se apresenta como a porta e como o caminho. Então ele vai dizer que ele é o caminho, ele vai dizer que nós devemos carregar nossa cruz e seguir a ele, ele vai dizer que a gente deve viver por ele. Então ele está começando a mostrar para aquele povo, olha, o que eu estou propondo é algo novo, é um relacionamento de intimidade com o Pai. Por isso chamem a Deus de Pai, e não mais agora apenas como Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, que é um relacionamento mais distante. Chame Ele de Abba. Quer dizer, Deus em Cristo Jesus está revelando o tipo de relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele, depois da descida do Pentecostes do Espírito Santo, né? Então esse caminho largo representa a lógica do mundo. Autonomia, eu faço as minhas coisas no meu horário, gratificação imediata, rejeição do sacrifício, enquanto o caminho estreito representa o reino de Deus, que requer renúncia e fidelidade. E aí eu pergunto nessa tarde, para mim e para você que está em casa, né? Você tem buscado atalhos na sua caminhada com Deus? O seu relacionamento com Deus tem sido moldado pela constância ou pela pressa? O meu e o seu relacionamento, né? Nós vivemos uma fé profunda ou uma fé que dura o tempo de uma notificação? O que é uma fé que dura o tempo de uma notificação? Eu recebo um recado e vejo que alguém está doente, eu falo, Senhor, por favor, cuida de fulano, e sigo minha jornada, né? Não que isso seja errado, mas Deus nos chama para algo além disso. A gente tem que orar pelo fulano que a gente recebeu a mensagem. Mas e aquele tempo de ler a Bíblia? Domingo teve a classe dos novos membros, e o presbítero Morosini tomou uma Bíblia na mão e falou assim, pessoal, a minha não está aqui, está aqui. Pessoal, seja apaixonado por isso, leia, debruce, escreva, porque é isso que vai fazer você ter profundidade no seu relacionamento com Deus. O que ele está dizendo aqui é, desligue o piloto automático, reorganize as suas prioridades. O mundo corre, mas Jesus nos convida ao ritmo da graça. Então, o que seria esse caminho estreito? O texto vai dizer, estreita porém é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram, né? Não há atalhos. Jeremias 29 vai ensinar durante todo o capítulo que nós devemos procurar o Senhor, em silêncio, aguardar no Senhor, clamar por Ele, Ele vai nos ouvir, e no tempo certo vai cumprir o que prometeu. A gente pode ver isso nos versos 10 a 14. Por quê? Porque Deus deseja nos moldar antes de nos mover.
Deus deseja nos moldar antes de nos mover. Antes de eu resolver o que eu tenho que resolver, Ele quer resolver o que tem que resolver aqui. Antes de me ajudar naquilo que eu preciso para resolver, Ele está me chamando de novo e de novo a me quebrantar, a buscar a presença dEle, para aí sim viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu vou usar de novo a inteligência artificial. Se eu estou na faculdade, faço um trabalho em cima da inteligência artificial, eu vou resolver o meu problema. Qual que é o meu problema? É um trabalho para entregar. Fiz o trabalho, resolvi o meu problema, mas eu fui transformado pelo conteúdo daquilo que eu estava fazendo? Eu não fui. Aí vai ter uma banca oral, ou eu vou ter que usar aquele conhecimento para alguma coisa, eu não vou conseguir buscar nele informação, porque eu só passei por ele. Eu só resolvi o meu problema com a escola, entregando o trabalho que eu tinha que entregar. O que Deus ele nos convida a fazer? Não seja assim, não resolva o problema só cumprindo a ritualística. Se debruce, mergulhe. E qual que é o preço disso, Paulina? Se eu tiver que me debruçar e mergulhar, significa que eu não vou poder fazer outras coisas que eu queria fazer, você concorda? Porque as 24 horas estão ali, são limitadas. Se eu resolver o problema da faculdade em 5 minutos com a inteligência artificial, significa que eu em 5 minutos, usei 5 minutos para aquilo. Se eu debrucei no trabalho, estudei ele, demorei 1 hora, significa que eu gastei 1 hora. Eu deixei de usar 55 minutos para fazer outras coisas. Quais outras coisas? Às vezes as outras coisas são ficar olhando na internet, assistindo alguma coisa, coisas que não vão nos edificar. Dia desses eu estava ouvindo o Whindersson Nunes, ele foi para uma clínica de recuperação das emoções dele, né? O Whindersson Nunes, para quem não conhece, é um youtuber, um dos primeiros, mais famosos, né, Juninho? Que na linguagem jovem bombou, eu não sei se fala bombou ainda. Hoje eu não sei se ele é o mais, né? E aí o pessoal fala assim, você estava num hospício? Daí ele foi explicando para o pessoal que não, né? E falaram, o que acontece numa clínica dessa? E aí ele responde assim, ele falou, olha, o que acontece basicamente eles dão rotina para a gente. Então a gente come sempre no mesmo horário, a gente tem tempos para meditar, a gente tem tempos para leitura e a gente tem a rotina. Porque o problema de quem adoece, ele dizendo, né, nas emoções, é que vive à mercê, como um barco solto, das coisas que estão surgindo. Agora eu vou ficar vendo um vídeo, agora eu vou fazer tal coisa, e não tem uma rotina. Então, esse caminho estreito, esse caminho de Cristo, ele exige um relacionamento contínuo com o Senhor de rotina de fé. A passagem é uma passagem que vai falar sobre a importância do caminho e evitar o atalho. Vamos ver a experiência de Jesus, Joãozinho. Jesus, antes de começar o ministério, orou por 40 dias e 40 noites no deserto. Antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração. No Getsemane, ele teve uma oração tão intensa, pediu ao Pai algo, mas respeitou e se submeteu. O próprio Cristo é alguém que segue o caminho estreito e vai dando o exemplo do que é esse caminho estreito. Ele não troca a resolução do problema, ele prefere a presença do que a resolução do problema. Então, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para o nosso relacionamento com Jesus, eu estou buscando a Deus de todo o meu coração nesse caminho estreito? Ou eu estou seguindo a Deus às vezes nos 5 minutos de correria? A minha conversa é uma conversa honesta com Deus, onde eu me sinto livre para falar, Deus, eu estou me sentindo preocupado. Deus, eu não consigo entender por que isso aconteceu assim. Deus, eu estou chateado. Eu converso com Deus nesse grau de intimidade, eu coloco diante dele num caderno de oração os meus pedidos, e depois acompanho como que estão indo os meus pedidos. Eu busco ler a palavra como alguém que tem fome, não só porque tem que ler, mas alguém que está desejoso de ter uma experiência nova com Jesus. Esse texto, a partir do verso que nós lemos, até o final do capítulo 7, são inúmeras exortações do problema do ser humano que se relaciona com Deus de uma forma superficial. E nós somos chamados a ter uma vida transformada por Cristo. O culto de terça-feira, nós chamamos ele de encontro com Jesus, né? E aí muitos de nós praticam o jejum durante a terça-feira.
É onde a gente pratica o jejum, buscando uma jornada feliz para ter um encontro com Jesus. O encontro com Jesus, ele exige tempo. E eu dedicar o meu tempo para ter esse encontro com Jesus, vai sim significar que eu estou falando não para outras coisas. Eu estou falando não para ficar às vezes assistindo televisão, eu estou falando não para ficar às vezes à toa no celular, porque eu estou falando sim para esse tempo com Deus, né? Então isso é um convite constante do Senhor para que nós possamos estar na presença dEle. Eu quero terminar contando uma história que eu encontrei, que diz o seguinte: um jovem impaciente decidiu visitar um sábio que vivia no alto de uma montanha. E ele ouviu dizer que aquele sábio conhecia os segredos da vida e da verdadeira felicidade. E aí, quando ele está indo para lá, tem duas plaquinhas. Uma plaquinha que se chama Caminho do Vale e o outro que se chama Atalho da Rocha. E aí, rocha dá uma impressão boa, né? Atalho da rocha, algo seguro. E atalho é mais rápido. O caminho do vale é vale, né? Dá uma impressão um pouco mais difícil. Mas em letras menores, na frente de cada um dos caminhos, estava escrito assim: Caminho do vale, estreito e seguro. Atalho da rocha, largo e perigoso. Mas estava em letras miúdas, que quem está com pressa não vê. E esse jovem então conta que ele, ansioso que estava, seguiu o caminho do atalho. Nas primeiras curvas parecia bem, era um caminho largo, mas daí tinha uma subida muito íngreme, impossível para o ser humano conseguir escalar. E o jovem era forte, mas estava tentando com a sua esperteza passar por lá, mas é escorregadio, e aí ele tropeça, machuca o pé, as pedras cortam ele, e ele insiste e não consegue. Até então que ele se dá conta de que vai ser impossível subir, apesar de ser largo, apesar de ser uma rocha, ele não vai conseguir subir para chegar até aonde ele desejava chegar, lá no alto da montanha. E aí então ele volta, e quando ele volta, ele para, respira, machucado, e daí ele percebe as letras miúdas. E aí ele vê as letras miúdas dizendo largo e perigoso, estreito e seguro, e ele segue o caminho do vale, que é um caminho que leva muito mais tempo, mas ele chega até lá mais estreito. No final, após essa jornada, ele chega no cume, e lá está o sábio, tal sábio que ele estava procurando, Ivani, e ele está em silêncio. E aí o rapaz diz: sábio, por que não me avisaram com mais clareza de que o atalho era perigoso, era inseguro? E aí o sábio ele diz assim: mas estava avisado, você apenas escolheu não ler o que ali estava. O caminho longo te prepara para o destino. No atalho, o que ele tentou? Ele tentou com a própria força, com a esperteza dele, chegar até onde ele desejava chegar. Mas ele entendeu que para encontrar sabedoria, a gente precisa caminhar com Deus. Eu sempre que eu vejo os personagens bíblicos, a gente vê a história deles e não percebe que às vezes passa-se muito tempo em tudo que eles estão vivendo. Então Moisés, por exemplo, ele ficou 40 anos no palácio, depois 40 anos pastoreando, depois 40 anos no êxodo. Olha, são 120 anos de uma experiência constante com Deus. Às vezes tinha mais clímax, ou tinha grandes experiências, às vezes era o cotidiano ali com o Senhor. A experiência de Josué, ele vive uma experiência importante no deserto, depois ele é o líder da tomada da terra prometida, e aí no capítulo 24, verso 15, é o testemunho de aposentadoria dele, né? Agora vocês sabem dos caminhos, vocês escolham se vão adorar os deuses do passado ou o nosso Deus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois disso a gente não escuta mais muito de Josué, ele vive uma vida mais tranquila, pelo menos na Bíblia não tem mais muitos relatos sobre ele. O que isso explica para nós? Que ao longo da nossa jornada da vida, nós devemos ser constantes na busca pelo Senhor, porque isso agrada ao Pai. Quem persevera encontra Deus, e quem encontra Deus encontra a tudo. Não existe vida cristã verdadeira que ignore o caminho da cruz, que é o caminho estreito. Que nós, aqui do grupo de terça-feira, possamos ser um exemplo aqui na igreja de pessoas que sabem usar bem o tempo. Você que é aposentado, aposentada, às vezes o jovem fala: está com tempo sobrando. Tá nada, né, Ivani? Tem tanta coisa para resolver, ajudar a família, contas para pagar, ajudar na igreja, que mesmo na vida da aposentadoria, nós sejamos capazes de entender o tempo,
de buscar o caminho estreito e de treinar o nosso cérebro, não para ficar só 8 segundos mudando de assunto, mas para nos aprofundar no Senhor, porque daí quando estivermos em lugares públicos, as pessoas vão perceber o grau de profundidade que a gente tem com Cristo Jesus. Como a gente tem uma vida no secreto muito poderosa no Senhor, quando eu vou numa reunião de oração, quando eu saio para a rua, aí a própria presença do Espírito, eu estou tão conectado com o Senhor, sensível à voz de Deus, que as pessoas percebem o brilho na nossa vida. Eu não sei se você já conversou com pessoas que amam a Jesus. Uma das pessoas que eu sempre percebo a presença do Senhor, sempre já falei isso para o pastor Juninho, porque eu sei que ele é alguém que busca regularmente ao Senhor Jesus. Que a gente possa seguir esse exemplo do jovem que busca ao Senhor de diversas formas, que é curioso para ter mais relacionamentos profundos com Jesus, e que a gente possa ter esses exemplos para a gente poder viver uma experiência profunda com o Senhor, e isso transbordar por onde nós passarmos. Amém?